dia a todos, que bom vê-los novamente aqui. Infelizmente, hoje é o nosso último dia de encontro, né? Só para quem ainda não me conhece, que está participando aqui nessa primeira vez, eu sou Monique Correia, estou como gerente de compliance da ANAP, né? A ANAP é uma associação de hospitais privados do Brasil. Hoje nós contamos com 137 hospitais associados, né? E desenvolvemos aqui esse evento para trazer boas discussões, boas práticas de mercado, para a gente poder trocar experiências. E para quem não esteve conosco nos últimos 2 dias, recapitulando, nós falamos sobre educação, treinamento, trouxemos o que o mercado está fazendo com relação ao compliance, sobre o programa, conversamos a respeito de LGPD, falamos de riscos, e hoje, para fechar esse nosso encontro, nós iremos falar sobre ESG, e em seguida a gente traz um case aí de boa prática, falando dos benefícios da implementação do programa de compliance em um dos nossos hospitais associados, mas que a gente entende que esses benefícios eles são não apenas para o segmento hospitalar, mas também para qualquer outro tipo de segmento, né? Hoje, quem vai moderar o nosso evento é o Gustavo Pereira. Gustavo, ele é diretor de compliance e jurídico do Hospital Oswaldo Cruz. Ele faz parte comigo do nosso GT de compliance, que é um grupo de estudos que a gente tem dentro da ANAP, e ele que vai moderar o evento, tá bom? Bom evento a todos. Gustavo, a palavra está com você. Bom dia, Monique. Bom dia a todos. Obrigado aí pelas palavras. Queria cumprimentar a ANAP pela iniciativa, mas a você também pelo esforço e pela dedicação para que o evento pudesse acontecer essa semana. A gente tem acompanhado a repercussão positiva e acompanhado o sucesso que tem sido até aqui, não só pela qualidade do evento, mas também pelos participantes e pelos palestrantes que ajudam com que o tema fique mais fácil. Eu tenho acompanhado o compliance na ANAP desde o começo, desde lá em 2016, quando a gente começou a discutir, e é muito importante e me deixa muito satisfeito em ver o setor como um todo discutindo com tanta profundidade, afinco e temas tão importantes para todos os nossos negócios. É um prazer estar aqui e é um prazer maior ainda poder chamar para as primeiras considerações o Dr. José Antônio de Lima, mais conhecido como Dr. Lima, atualmente no Conselho de Ética da ANAP. Dr. Lima, sempre muito bom ouvi-lo. Por favor, a palavra está com o senhor aqui para a nossa abertura. Muito obrigado. Bom dia a todas e todos. Obrigado aí, Gustavo, pelas suas palavras aí, de carinho, de atenção. E para mim realmente é um prazer. Eu que agradeço aqui a oportunidade, como membro aí do Conselho de Ética da ANAP, também um conselho novo, e deve completar ainda 1 ano, aí, no final do ano, né? E parabenizar realmente a ANAP, aí, em nome da Monique, do diretor executivo Antônio Brito. Parabéns pela iniciativa, e vejo aí pela quantidade de participantes, né? E já um primeiro evento, um assunto tão interessante, já tem uma grande participação. Bom, gente, dentro da proposta que me foi dada, eu, na verdade, poucos dias antes, eu estava me preparando para uma apresentação formal. E, de ontem para hoje, me veio na cabeça que eu acho que eu tenho, pela experiência, aqui, cabelos brancos, na idade, uma permissão para sair um pouco do formal, da razão, falar um pouquinho do coração. Eu acho que compliance
enfim, tem muito a ver com regras, normas, limites, não é? Eu queria abrir um pouquinho mais, que a gente levasse o que eu vou colocar aqui para vocês, que não leve como algo piegas ou algo que possa ser levado como de pouca validade. Eu queria levar realmente coisas que eu acho que todos nós estamos passando e sentindo, tanto nos ambientes nossos institucionais, ambiente de país, de mundo. Nós temos tendo uma sensação, eu vou colocar, por isso que eu estou falando de coração, até de muitas vezes de não pertencimento a nada, né? Dentro de um caos que a gente olha para fora, de mundo, de país, de instituições, e eu estava procurando como trazer isso para dentro com uma forma de alento, né? Eu vejo que, enquanto nós, seres humanos, dentro da nossa sobrevivência, da busca por, claro, crescimento, por adequação àquilo que acontece no desenvolvimento de nós como pessoas e no convívio dentro da sociedade, trouxemos regras, normas, leis, mas o que a gente vê quando existe quando entramos dentro de ambientes hostis, é que muitas vezes tudo isso fica meio que jogado de lado, principalmente quando não tem lideranças dentro de instituições verdadeiras, né? Lideranças verdadeiras, ou mesmo nos nossos ambientes, como falei, de país e de mundo. E vamos atrás de instrumentos, de ferramentas que possam cada vez mais trazer limites para que a gente tenha um bom convívio. Mas, na verdade, gente, o que eu quero trazer de mensagem verdadeira aqui para vocês, hoje, de coração, será que não está na hora da gente procurar instrumentos dentro da gente, internamente, como pessoas, como seres humanos, como indivíduos que somos, procurar dentro da nossa essência, primeiro, qual é a nossa lição de casa enquanto pessoas para poder depois distribuirmos ou sairmos criando leis, criando ferramentas, instrumentos de bom convívio. Não está na hora de a gente olhar para dentro e ver realmente a essência daquele ser humano ao qual nós fomos criados, né? Ou existimos, não é? E é o ser humano que é do bem, que pensa no bem, no bom convívio com as pessoas. Do ser humano que quer resgatar aquilo que ele tem de melhor, aquilo que ele pensa, como ele gostaria, como ele faria com o outro, ou gostaria que fizessem com ele, né? Será que esse pedacinho que monta aquele bom senso que sempre existiu, a tolerância, o respeito, será que não é esse o resgate que a gente tem que fazer primeiro, antes da gente construir realmente leis, regras, normas, a cada ano, a cada momento, né? Não é em cada ano, a cada momento a gente vem fazendo para as ocasiões que são necessárias para o bom entendimento, para o bom convívio. Eu acho que, de novo, eu queria chamar a atenção porque eu, como mais velho, tudo venho sentindo isso. Falta na gente nos rever, fazer a nossa lição de casa, levar para fora, enquanto lideranças como vocês todos que estão aqui, eu sei que vocês lideram pessoas, equipes,
as próprias famílias, levar o amor, a tolerância e o respeito. Esses são os grandes instrumentos de convívio, de bom convívio na sociedade. Então, para terminar, antes da gente olhar para fora, fazer toda a nossa lição de casa, certo? Para a sociedade, para as instituições, para o país, para o mundo, vamos fazer a nossa lição de casa. Vamos olhar para dentro e ter um pouquinho mais de humanidade mesmo, de ser aquilo que nós somos, ser humano. Vamos ser o protagonista de um novo mundo, de uma nova sociedade, com instituições realmente fortes, porque nós somos fortes. As instituições somos nós, somos pessoas. Então, temos que nos fortalecer como indivíduos. Eu acredito nisso. Eu luto por isso. Nesse último ciclo, que eu tenho certeza de que é o meu último ciclo de vida, é por aí que eu estou lutando. Tive uma oportunidade, depois de uma doença forte que eu tive, quase não estou presente, e venho trazendo e venho tentando praticar essa forma que eu estou trazendo para vocês. E faz bem para todos, principalmente para nós mesmos. Então, vamos lá em frente. Sucesso aí no evento de vocês. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade e sigam em frente. Mas ajam como seres humanos. Entende? Vamos lá. Nós somos fortes, nós temos que ser protagonistas do mundo que a gente quer. Nós é que vamos fazer isso acontecer. Obrigado, viu? Bom dia para vocês. Doutor Lima, muito obrigado pelas palavras. Importantíssima a reflexão, tenho certeza que tocou a todos nós aqui. E não poderia ser diferente, está absolutamente ligada com o nosso próximo tema, com a nossa próxima fala, que é o ESG como instrumento de transformação social, o humano como protagonista da governança. Então, eu tenho o prazer de chamar e convidar a Nayara Augusto para falar aqui sobre esse tema, esse debate. Ao final das palavras, a gente abre para as perguntas. Nayara, eu vou deixar que você se apresente. Certamente você o fará melhor do que eu. Obrigado, doutor Lima. Nayara, por favor, a palavra está com você. Muito obrigado. Bom dia a todos. Gustavo, muito obrigada pela introdução. José Lima, parabéns pela sua fala inicial, que muito emociona, né? Os profissionais que trabalham com compliance e fazem disso um propósito de vida. Eu, inclusive, vou compartilhar um pouco nessa manhã com vocês. Monique, eu gostaria muito de agradecer o convite que me foi feito pela ANAP. Um prazer dividir essa manhã com a Ana Luísa, com os demais colegas, e o desafio, né, de tentar manter a qualidade aí do evento, que já foi tão brilhante ontem, ouvi tantos comentários positivos. Fiquei muito feliz de ver colegas tão dedicados e envolvidos na temática de compliance, numa seara que está cada vez mais em alta. Ao tempo que eu agradeço, até para otimizar o tempo, eu acho que eu vou direto ao assunto. Eu vou compartilhar com vocês, já vou fazer uma apresentação sobre o sistema, e, por certo, nós vamos tratar do ESG, do compliance, como uma conversa. Eu trabalho com o tema há muito tempo, embora nós tenhamos uma abordagem mais recente da temática com essa sigla de ESG nos últimos 2 anos, principalmente em razão da pandemia. Eu vou trazer para vocês algumas perspectivas que já são vários os movimentos ao longo dos últimos 30 anos que têm disseminado boas práticas. Então, justamente por ter essa visão mais holística, mais prática do ESG, o impacto das organizações, eu aceitei esse convite e
gostaria de dividir com vocês os pilares do ESG como uma alavanca de transformação social. E para fazer essa transformação social, o ser humano precisa estar no centro. Não tem outra alternativa, não é mesmo? E para aqueles que ainda não me conhecem, eu atualmente estou como Compliance Officer da SGás, que é a Companhia de Gás Natural, é uma sociedade de economia mista aqui em Santa Catarina. Represento a Associação Brasileira das Indústrias de Gás Natural na comissão especial da ABNT, que está trabalhando na prática recomendada de ESG. Estamos aí no caminho final, já depois de uma consulta pública. Sou atualmente presidente do grupo de competitividade ESG do World Trade Center Curitiba, Joinville e Porto Alegre, essa associação mundial que está em mais de 100 países, e nós temos um núcleo de business club, de networking, de compartilhamento junto com as principais multinacionais e executivos, são membros C-levels dessas organizações. Eu tenho o prazer de estar presidindo esse grupo de competitividade pela Associação World Trade Center. Fui também a primeira secretária de Integridade e Governança aqui em Santa Catarina, vinculada ao governo do estado, e fui responsável pelo programa de compliance em mais de 50 órgãos públicos. E além do desafio de supervisionar a governança das empresas estatais. Então, vocês imaginem que uma mesma metodologia a gente teve sucesso em implementar a Secretaria de Estado de Educação, de Infraestrutura, da Fazenda, de Economia, Defesa Civil, as nossas empresas estatais, as agências de fomento, as fundações de educação, cultura. Então, assim, tive o privilégio de verificar que, uma vez que a gente tem não só a determinação, mas uma técnica bem implementada, uma metodologia bem consolidada, o programa de compliance ele pode ser modulado para qualquer tipo de organização. Além disso, eu sou coordenadora regional do Compliance Women Committee, que é um grupo de mulheres profissionais de compliance que, inclusive, incentivam a carreira de outras profissionais a trilharem esse mesmo caminho, para a gente expandir os horizontes de carreira, de oportunidades, de troca de conhecimento. Fiz parte do projeto Integridade nos Estados Brasileiros, junto à Transparência Internacional, o governo da Dinamarca. Atuamos na Dinamarca, que é o país número 1 de percepção da corrupção, de combate à corrupção, e pude entender um pouco o cenário de um país nórdico já avançou tanto, implementando essas metodologias internacionais para o trabalho, e que já colhe os frutos disso socialmente falando, né? Também sou professora de legislação internacional de lavagem de dinheiro, de governança e compliance, e tenho uma especialização em neurocomportamento, e isso me faz atuar muito com a vertente de neurocomportamento e compliance nos treinamentos, e a gente percebe que nós estamos lidando com pessoas. Pessoas dependem de gatilhos emocionais, gatilhos neurológicos. Então, eu dou aula em MBA e especializações do Brasil dessas temáticas. Sou certificada em compliance e risco em Nova York, e hoje eu sou mentora também de profissionais executivos de compliance e riscos. Então, espero poder compartilhar com vocês um pouco dessa temática, e sempre sobre uma ótica muito prática. Eu gostaria de trazer aqui, para quem já me conhece, ou já foi meu aluno, eu sempre trago um pensamento para a gente começar a trabalhar com paradigmas. O Edward Freeman, ele é o pai do conceito da responsabilidade dos stakeholders, né? Ele fala muito da teoria dos stakeholders. Quem já teve a oportunidade de conhecer os materiais deles, as aulas dele, os livros, ele é um filósofo, PhD, mas ele trabalha como consultor e professor das principais universidades da Europa e dos Estados Unidos, das principais empresas também. E ele fala que nós temos que pensar sempre numa questão da mudança do paradigma, certo? Quando isso acontece, quando existe um movimento de mudança, a gente não pode mais fazer as velhas perguntas. Se nós estamos focados nas velhas perguntas, a gente vai obter as respostas incompletas, ou seja, aquilo que não satisfaz a nossa necessidade de conhecimento, aquilo que não satisfaz a nossa necessidade de avançar, de aprimorar essa mudança de paradigma, né? ESG.
A gente escuta tanto essa sigla, né? O ASB no Brasil e ESG, né? O I do Environment, do ambiental, o S do social e o G de governança. Como que eu trabalho com isso e como que eu faço com que a minha organização, no caso de vocês, né, as instituições de saúde, consigam implementar essa sigla, que ao mesmo tempo que parece tão simples, ela é tão complexa da gente demonstrar resultados. E o principal, como que eu convenço a alta administração, como que eu convenço os meus colaboradores, os funcionários, a fazer essa quebra de paradigma e entender que não é mais uma obrigação, mas sim um compromisso de viver isso na excelência e na prática. Eu acho que é bem importante a gente já quebrar algumas preconcepções e desfazer alguns mitos. O ESG não é sinônimo da sustentabilidade com caráter ambiental. Eu participo muito de eventos no Brasil afora e em outros países, e a COP27 agora, né, meio ambiente, meio ambiente, meio ambiente. ESG não é meio ambiente, ESG é sobre pessoas, é sobre organizações. Enquanto nós escolhermos no que nós queremos focar, o resultado final, que é sistemático, ele vai ser fadado ao fracasso. Então, acho que a gente tem que começar a parar de repetir que o ESG é sinônimo de uma sustentabilidade sob a ótica ambiental. Ele é sustentabilidade de negócio e sustentabilidade de propósito. Sobre as divergências, de onde surgiu isso? Né? A ONU já havia comentado sobre o tema lá em 2005, numa reunião. A gente tem, para aquelas organizações que são mais consolidadas, que publicam um relatório de sustentabilidade do negócio, né? O GRI, em 1997, publicou as primeiras diretivas de ESG. O GRI é o Global Reporting Initiative, que é uma instituição sem fins lucrativos. Ela é uma organização internacional que estabelece boas práticas para as empresas, e vocês vão ver mais adiante qual é a influência do GRI no ESG e nas organizações que querem trabalhar com isso. E muitas pessoas me perguntam, eu tenho que criar uma área de ESG diferente do compliance? Não. ESG é um pilar do programa de compliance, partindo do pressuposto que é um escopo de normatização de políticas e alicerçado na gestão de riscos. A gente vai abordar isso mais adiante. E para consolidar o quanto isso é importante, o quanto isso é objeto de visão de interesse dos investidores, de quem acompanha o mercado de capital, por exemplo, o Dow Jones, né? Ela tem um indexador, ela tem um indicador desde 1999. Então, a gente percebe a evolução. E aí eu trago um gráfico para vocês em relação às mudanças que nós temos nos meses conforme os acontecimentos globais. Então, não é novidade para as empresas mais estruturadas, mas ainda nós temos que desmistificar muito no Brasil. Como que é feito esse indexador que eu demonstrei na tela anterior, né? Então, são scores de vários fatores, de vários elementos e métricas, então são padrões. E aí eu trago que não basta a gente ter PowerPoint bonito, a gente ter vários materiais publicados no site, a gente fazer campanha plantando árvore ou reciclagem, diversidade nos conselhos, nas categorias profissionais, se eu não tenho como demonstrar materialmente o resultado financeiro, o resultado econômico disso, né? E aí eu falei um pouquinho da Dow Jones, Nova York, mas eu quero trazer aqui da Ibovespa. E eu trago um gráfico aí, né, dos últimos anos, e aí a gente vê a evolução aí das performances desses mesmos indicadores de ESG. Então, assim, não é um tema novo, é algo que tem muito interesse no mercado, empresas ganham valor ou perdem valor baseados nos comportamentos e nos compromissos de ESG, e tem uma categorização de um outro indexador, que é o Easy Brasil, em que a fonte é a Brasil Bolsa Balcão, né, B3, em que ela traz ali um gráfico sobre como que nós temos categorizado esse comprometimento, essa exigência e esses indicadores de ESG. Então, nós temos indústria com 8%, óleo e gás, que é o setor que eu estou hoje predominantemente com 12%, praticamente, papel, varejo, telecom, serviços públicos, alimentos e outros. Onde vocês se encontram nesse mercado que movimenta mais de 2 trilhões de reais todos os anos? No setor outros.
né? Isso faz com que tenha uma menor ou maior importância? Não. Agora, como que eu vou mensurar e como que eu vou aplicar isso, né? Eu tenho que olhar para a minha organização, mesmo no caso de vocês que é da área de saúde, e saber que ela embora exista uma metodologia, agora a BNT está trabalhando, né, com as práticas recomendadas nessa comissão especial da qual eu faço parte, mas a gente tem que pensar muito na singularidade. Eu tenho, então, critérios, eu tenho dimensões gerais, econômicas, de governança corporativa, dos produtos, do social, meio ambiental, mudanças climáticas, e aí é uma lista gigante do que eu posso trabalhar, né? A fonte, de novo, é o ISE, BTG Pactual, e a gente pensa assim, o que eu transformo dessa teoria na prática? Nós temos um vasto número de organizações, de instituições, seja de avaliação de riscos das empresas que trabalham com SD, seja em relação à produção de relatórios, auditorias, de parametrização de indicadores, e aí eu trago para vocês, né, desde o Fórum Econômico Mundial, PRI, os Objetivos do Pacto Global, várias agências de rating que faz aquela escala, né, de quanto é arriscado eu investir ou eu fazer negócio, alguns conglomerados, né, algumas redes hospitalares fazem parte de conglomerados, tem aí uma visibilidade de investidores muito grande, investidores ou que fazem contratos de vultosos significativos, eles pedem para essas agências de rating fazer o diagnóstico de como é saudável economicamente, de quanto há o compromisso com o compliance na prática. Então, quanto mais elementos vocês tiverem para demonstrar, resultado, isso consolida e aumenta cada vez mais esse impacto positivo, e aí traz uma série de outras questões, né? Desde descontos em fomentos, investimentos, alavancagens de parcerias, de P&D, de pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente tem tudo aquilo que traz um impacto reputacional, traz um ganho de marca também. O que é o ponto de atenção, o que está acontecendo muito, infelizmente, não só no Brasil e no mundo? As organizações utilizam essa bandeira de um compromisso com esse dia para criar aquilo que eu chamo de compliance faz de conta, né? Depois que a auditoria passa, depois que a certificação passa, tudo volta ao normal, na prática nada acontece, a gente engaveta os pilares, os documentos, a gente só fala disso ano que vem, quando tiver que produzir relatório de sustentabilidade, eu tenho que apresentar algo ao conselho. Isso cai por terra, e isso faz com que, diferente do que o José comentou no início, esse propósito, essa identificação das pessoas, essa paixão das pessoas pelo tema, quem percebe que a organização trabalha com isso de forma fantasiosa, não vai aderir, não vai se comprometer a compartilhar isso e implementar isso no seu dia a dia, né? Então, não é um ativismo, não é um modismo, é um critério que traz uma repercussão econômica, que traz a valorização do negócio, seja numa fusão, seja numa comercialização, seja na hora de atrair um talento. Como mentora de profissionais de compliance, hoje eu vejo cada vez mais profissionais dizendo: não me interessa trabalhar nessa multinacional, não me interessa trabalhar nesse setor, porque eu percebo que os valores não são aplicados na prática, porque eu percebo que isso não é materializado no dia a dia. Então, até a retenção desse capital intelectual vai ficando cada vez mais difícil. E, além disso, né, tem aquelas organizações do efeito Gabriela aí, né, quem que não lembra da música, algo tão comentado aí nas nossas aulas, tem aquela que diz que, né, a empresa começou assim, principalmente quando tem uma organização familiar, quando tem uma liderança mais conservadora, né, em velhos paradigmas, que diz assim: nós sempre fomos assim, nós não vamos mudar, estamos tendo lucro e acabou. E tem aquelas que vão dizer assim: ok, a gente vai aderir, mas não muda a essência, elas só vão focar numa performance fantasmagórica para tentar convencer de que está aderindo ao propósito. Então, fixem muito isso, e SD precisa converter em resultado econômico. Nossa, Nayara, você é capitalista, ou você só pensa nisso, ou você acha que não tem um impacto social, a transformação social no meio disso tudo? Onde é que está o propósito organizacional? Eu estou falando de organizações, e eu estou voltada aqui, né, para profissionais de compliance e outros espectadores, mas que sabem muito bem que a gente tem que ter o pé no chão de que qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de organização tem que ter lucro. Se ela não tiver lucro, ela não sobrevive. Agora,
eu vou obter investimentos, eu vou obter uma valorização do capital social, do capital intelectual, da marca, eu vou reter talentos, se eu não conseguir demonstrar que a adoção de boas práticas, porque em alguns casos exige um alto investimento, eu mudar para algumas fontes alternativas de energia, eu mudar para algum tipo de materiais, eu implementar logística reversa, seja em insumos de tecnologia. No caso de vocês, eu conheci um case aí de uma rede hospitalar que reaproveita os materiais dos tecidos utilizados nos procedimentos cirúrgicos, as vestimentas, né, dos profissionais da saúde. Tudo é muito caro. Como é que eu vou convencer uma diretoria, uma presidência, um conselho de administração a investir, a dedicar orçamento para a área de SD, de compliance, sem que eu demonstre que isso vai gerar resultado, né? Então, eu acho que a gente tem que ter essa visão muito prática, muito analítica. Só me interessa demonstrar resultados para eu ter essa visão econômica, para eu ter essa repercussão econômica. E aí o próprio Edward Freeman, que eu trouxe a fala dele no início, sobre a mudança de paradigma, ele fala muito da questão da responsabilidade social corporativa. Se eu não consigo fazer com que as pessoas mergulhem no meu movimento, no meu propósito, esquece. Não importa quão linda a metodologia, não importa quão sofisticado seja o software de monitoramento, indicadores, quantas palestras, quantos treinamentos eu faço. Se eu não levar as pessoas a aderir a esse movimento, eu não vou ter sucesso. Então, a gente precisa colocar como um mapa de stakeholders, e para quem não é familiarizado com esse termo, mas de partes interessadas, quem de alguma forma é atingido ou não por aquilo que eu faço, me assidio no compliance, todas as categorias, clientes, fornecedores, funcionários, corpo diretivo, a sociedade onde eu estou inserida, a coletividade de pessoas que de alguma forma ou outra não ofiram apenas o recurso econômico, mas eles são beneficiados no presente e no futuro sobre as escolhas que nós fazemos hoje. E já que eu falei de recursos financeiros e trazer a pessoa para o centro dessa transformação social, o mercado de ESG, de acordo com uma pesquisa da Bloomberg, ela movimenta cerca de 500 trilhões de dólares. Aliás, perdão, 53 trilhões de dólares. É muito dinheiro. É muito maior do que o PIB de muitos países. O que é o obstáculo para a disseminação desse mercado, para a alavancagem de carreira de profissionais que queiram trabalhar com isso? E por que a gente ainda tem algumas consultorias com valores tão baixos, tão insignificantes, quando a gente pensa no potencial de impacto de transformação social nisso? Compliance faz de conta, então não adianta ter uma consultoria sofisticada, com conhecimento técnico elevado, se o compliance não é vivido, não é experimentado pela organização em todas as instâncias. A matriz de materialidade, que é a obrigação, que é um produto a partir do ISD, da implementação do ISD, essa matriz de materialidade ela não tem uma metodologia, ela não está associada com a matriz de riscos da companhia, ela não se comunica com as políticas, com as normativas internas. Isso gera uma ineficiência da governança corporativa. Quando eu não tenho uma governança consolidada, quando eu não tenho papéis, responsabilidade, delegação, prestação de contas, o ESG não vai dar certo. Sou pessimista? Não, não sou. E aí aqui a gente tem, eu trago mais uma vez para vocês um gráfico de sustentabilidade em que mostra ao longo dos anos o quanto essa visibilidade ficou mais acentuada para investidores, para o mercado e para as pessoas de modo geral. E se vocês notarem, o treinamento em ESG está no topo dessa cadeia de evolução. Então, não basta eu simplesmente fazer um compromisso de faz de conta, eu preciso trazer isso materialidade. Trago para vocês aqui alguns exemplos, né, do GRI, da Perspectiva, que é aquela instituição internacional que eu comentei para vocês. Eles trazem vários parâmetros. A gente tem um relatório de sustentabilidade, um modelo que é muito aplicado para as principais empresas e organizações do Brasil, então desde políticas, da parte normativa, da questão de governança, sustentabilidade e sustentabilidade do negócio, que vai muito além da sustentabilidade ambiental. E eu já vou falar para vocês uma surpresa que eu preparei para facilitar essa jornada de vocês também. O GRI, por que eu trago o exemplo do GRI? Ele é adotado por 73% das 250 maiores companhias do mundo. Ai, Nara, mas eu sou uma instituição
privada de saúde, uma clínica pequena, eu sou um hospital, nós não temos conselho de administração, nós não temos uma governança robusta. Devo aplicar? Não cabe para mim. O que eu sempre digo, não importa o tamanho da sua organização, os melhores padrões são aqueles adotados pelas empresas que já fizeram jornada, já passaram pelos desafios, já cresceram e já consolidaram. Então, já prestei consultoria em várias empresas, várias organizações, e a gente percebe que quanto mais organizado, mais estruturado desde o início, maior a chance dela ter visibilidade, receber investimentos e ser melhor qualificada pelo mercado. E o Fórum Econômico Mundial, ele tem um material muito bacana que eu gostaria de recomendar a leitura para vocês, que é Medir o Capitalismo das Partes Interessadas. Um investidor, um acionista, ele não quer saber se eu estou reciclando papel, se eu tenho X mulheres no conselho, se eu tenho um percentual de pessoas negras e pardas ocupando as minhas organizações. Ele quer saber o quanto isso faz com que as pessoas percebam que existe um clima organizacional diferente. Ele quer saber se as pessoas estão felizes trabalhando ali, se elas estão satisfeitas, se aquele meu bom profissional que eu coloquei nessa posição ou que eu o convenci da existência desses mecanismos de SD, que ele não vai deixar a organização por outra que me pague um maior salário. Então, além do lucro, da vertente financeira, tem outras questões das partes interessadas. Eu falei dos acionistas, mas eu tenho clientes, eu tenho a comunidade, eu tenho governos, eu tenho autoridades regulatórias, eu tenho uma série de stakeholders, né, de partes interessadas. Esse relatório do Fórum Econômico Mundial traz muitos pontos de reflexão bem importantes. E aí, né, 17 das 21 métricas dos indicadores de ESG adotadas por essas 250 maiores organizações são do GRI. Eu sempre busquei trabalhar com metodologias internacionais, padrão ISO, estudei em Nova York por conta disso, mas é porque quanto mais consolidado, de novo, mais segurança, e é um padrão que a gente consegue adaptar em qualquer nível organizacional, dependente da singularidade. Contei para vocês um pouco da minha trajetória nos anos anteriores, como secretária de Estado, fazendo compliance do governo de Santa Catarina, que foi o primeiro do Brasil, foi a primeira secretária do Brasil com essa responsabilidade, e uma mesma metodologia consolidada, internacionalmente padronizada, ela permite que você adapte o programa para qualquer organização de qualquer natureza, né? E aí eu trago aqui um outro cenário dessas empresas em relação ao ESG e o quanto isso tem muito mais a ver com compromisso e uma visão prática do que com questões de papéis, de documentos, de formalidades de atos e reuniões, né? Então, eles fizeram uma pesquisa ali com empresas de vários portes, né? E a gente tem ali uma evolução em relação à auditoria, em relação à publicação de dados, de números dessa evolução, e aí, de novo, as práticas do GRI orientando isso, né? Premissa, risco, então a prevenção, não é só eu falar de mudanças para atender uma necessidade, um modismo do mercado atual, eu tenho que prevenir práticas nocivas que vão impedir a sustentabilidade do negócio, eu tenho que considerar os investimentos necessários, o retorno financeiro disso, para você mudar uma planta de fábrica, por exemplo, ou exigir que um fornecedor de vocês promova as alterações de ESG para que vocês tenham ESG em toda a cadeia de valor, isso exige implementação de recursos financeiros. Se eu não demonstro para o meu fornecedor o quanto é importante nós estarmos juntos nessa jornada, ele não vai fazer essa mudança. E aí eu tenho dificuldade de ter um compromisso e uma vivência de ESG da porta para dentro e outra dificuldade da porta para fora. Reputação. Muitas empresas têm usado esse ativismo de ESG porque sabe que aumenta o valor reputacional, aumenta o valor de mercado, aumenta a visibilidade para os acionistas, para os interessados de modo geral, mas isso deve reverter na ampliação de receita e, ao mesmo tempo, cativar as pessoas. Então, a matriz de materialidade que ela demonstra tudo isso, demonstra esse convencimento, ela tem impacto material, ela tem a materialidade daquilo que gera o resultado, e a gente tem que ter sempre essa perspectiva de como eu consigo demonstrar
não com fotinhos, não com adesivos colados pelas minhas, né, no caso de vocês, pelas unidades de saúde, mas como que eu demonstro o que foi feito, com que recurso foi feito, quantas pessoas impactadas com a mudança de comportamento, né? Eu trago aqui alguns exemplos, depois a apresentação vai ficar com vocês, mas eu trago alguns exemplos de possibilidades que eu posso implementar em todos os 3 pilares do ISD. Trago de novo alguns exemplos aqui da parte de social em relação a itens que seria recomendável uma atenção especial ou a implementação de melhorias. Na questão de governança, né, missão, visão e valores. Quem é meu aluno sabe que isso não é placa bonita para a gente colocar na recepção, não é um letreiro que a gente coloca no site da internet para cumprir tabela e dar um check no compliance. A missão da organização é o motivo pelo qual as pessoas vão aderir ao propósito do ISD ou não. E eu vou agir dessa maneira orientada com a visão. Como eu quero ser reconhecido no mercado? Como que esse hospital ele quer ser visto? Qual que é a referência que ele tem? E as pessoas, por certo, vão seguir esses valores, né? Então, eu tenho que ter atenção aos padrões financeiros, aliás, o objetivo de ISD sempre com resultados, e eu tenho que ter foco no interesse público, na independência. No caso de vocês, vocês prestam um serviço social de atenção à saúde. Muitos aqui têm relacionamento com entidades governamentais, recebem recursos públicos. Eu tenho que ter um distanciamento, eu tenho que ter uma certa independência no monitoramento da implementação desses recursos, na verticalização desses princípios de ISD e como que eu tenho esse relacionamento, né? Oriento vocês, né? Sempre trabalhem com resultados, com relatórios demonstrativos. A gente tem que colocar sempre vista os interesses das nossas partes interessadas, e eu quero chamar a atenção para vocês sobre o foco nos stakeholders internos. O ISD deve ter aplicação sistêmica, igual ao programa de compliance. Compliance não é aquela equipe, muitas vezes minúscula, ou em alguns casos equipe, né? Sem orçamento, que tem responsabilidade de cuidar da parte anticorrupção, da questão ética. Nós conversávamos, e o Gustavo destacou algo muito bem antes do início do evento, de que nós somos desbravadores. Quem trabalha com compliance hoje no Brasil, quem trabalha com ISD hoje no Brasil, nós estamos iniciando uma carreira que ela não tem uma estruturação, não está lá classificada, né, na lista oficial de ocupações brasileiras. Nós não temos o José Guimarães esteve com vocês ontem, né, nós temos a Comissão Nacional, mas nós não temos uma estrutura de apoio à formatação dessa carreira. Por isso que a gente tem muito curso técnico de baixa qualidade, a gente tem muito repeteco, muito anticorrupção, compliance como sinônimo de programa de integridade, muita confusão. Mas quando a gente tem essa noção de que o compliance passa por todas as áreas, que ele é um núcleo, uma ferramenta de apoio à gestão, que ele serve para garantir, apoiar a administração, para garantir com que as decisões, com que o planejamento estratégico permeie todas as áreas, a gente entende facilmente que o ISD tem que atender todas as áreas. Recentemente eu fui num evento em São Paulo, e eu até nem vou citar nomes, mas uma grande organização do segmento de vocês comentou assim: eu só foco no social porque eu presto um serviço social. Nós não lidamos com o E e nós não lidamos com o G. Nós não temos como escolher em qual pilar eu vou me dedicar. Nós podemos criar prioridades dentro da nossa área de atuação, do segmento, mas eu não posso excluir o ambiental e eu não posso excluir a governança porque eu tenho foco no serviço social, eu presto um serviço à população. Isso faz com que, quando a gente passa esse recado, quem entende do assunto, o investidor vai dizer assim, ó, tchau, abraço. Então, você não atua com esse dia, então você não tem um programa de compliance. O desafio nisso tudo, além das técnicas, dos conhecimentos, desses indicadores, desses relatórios, de tantas informações que nós temos por aí. Como que eu me conecto com as pessoas e como que eu faço com que o ser humano seja o protagonista dessa governança do ISD, dessa liderança dos projetos, dessa conexão. Às vezes eu entro em organizações, em alguns setores, em que as pessoas dizem simplesmente assim, olha, vai dar trabalho com essa área ali, eles estão muito ocupados com planejamento estratégico, não converse com eles, vamos deixá-los de fora do compliance, vamos deixá-los de fora do ISD. Isso faz com que a gente perca valor, com que a gente perca conexão e a organização como um todo não esteja envolvidas nesse movimento.
Então, eu tenho que considerar como passo número 1, e vocês vão ver isso no material que eu vou divulgar para vocês, os interesses. Antes de implementar o ISD, antes de fazer um projeto de ISD, eu tenho que mapear os interesses das minhas partes interessadas. Acionistas, investidores, os governos com os quais eu me relaciono nos 3 níveis da administração pública, se eu sou, se eu recebo capital privado, se eu recebo exclusivamente subvenção pública, se eu estou numa comunidade que eu gero impacto, se os meus colaboradores estão assimilados com o conceito de ESG, de compliance, quem que já ouviu falar, né? Outro dia eu fui num lugar em que a pessoa na portaria me abordou assim, a senhora tem que fazer um cadastro e tal, porque eu preciso seguir as normas de compliance. Eu achei lindo, porque a gente, né, consegue envolver todas as áreas, da portaria à cadeira da presidência. Todo mundo tem que entender que é um compromisso seguir regra. Como que eu vou trabalhar com isso, uma vez que eu, responsável pelo ESG, compliance, sei dos interesses e consigo gerar essa harmonia? E vocês têm muitos desafios. Mas como experts que trabalham em entidades de atenção à saúde, vocês conseguem mapear quem são os prestadores de serviço, quem são os fornecedores, as diferentes categorias de profissionais que trabalham com vocês. Eu fiz uma palestra um tempo atrás para o EMOSC, aqui em Santa Catarina, né, e para a administração do nosso hospital oncológico estadual, e quando a gente percebe que existe um compromisso de colocar um médico, de colocar um enfermeiro, técnico de enfermagem, o pessoal do administrativo, de colocar a presidência, todo mundo numa sala de treinamento, a gente percebe que não é só um compromisso da alta administração. Eu não quero que só um tipo de prestador de serviço cumpra aquele propósito, eu quero que todos disseminem isso, eu quero que todos entendam essa minha visão. Depois de eu mapear os interesses de todas essas pessoas com as quais eu me relaciono, eu olho para o mapa estratégico. Foco em pessoas, sempre a base é as pessoas, então eu mapeio todas as pessoas, eu verifico quais são os processos, aqueles que precisam ser atingidos, modificados, revistos por conta do ESG. Olho para o mercado, o que o mercado espera? Espera que eu demonstre um comprometimento maior, demonstrar a logística reversa dos meus insumos, que eu demonstre que eu tenho uma atenção maior com os meus fornecedores, que eu trabalho a questão ética, que eu tenho uma governança, que é a governança e a estruturação do negócio bem consolidada, né? E aí eu pego planejamento estratégico, lá aquela cadeia de valor, e eu faço com que o ESG, envolvendo as pessoas, modificando os processos, atendendo às necessidades do mercado, gerem resultado. Então, a visão, investimento, metas, áreas de negócios, não é só pensar no ambiental, na caixinha quadrada do ambiental, da reciclagem, de plantar árvore, de tudo mais, de crédito de carbono, de transição energética. Eu tenho que ter metas, né? O que nós vamos fazer, quando nós vamos fazer, medi-las, se atingimos ou não, e envolver todas as áreas de negócio. O que é mais importante? Para a gente fazer com que o ser humano esteja no centro dessa transformação social, e já me encaminhando para o final da minha fala, esse dia é sobre propósito. E o José destacou muito bem isso para nós na abertura dessa manhã. Eu tenho que saber quem são as minhas partes interessadas, é sobre elas, não é sobre o bom resultado, a boa atuação da área de compliance ou da marca, né, da instituição hospitalar. Eu tenho que saber que o que eu estou considerando em relação às necessidades, ao atendimento das expectativas das minhas partes interessadas, que vão desde clientes, fornecedores e tudo mais, eu tenho que demonstrar o que eu estou tentando fazer por elas. É uma jornada, isso não acontece da noite para o dia, mas quando eu foco nisso, nos interesses dos envolvidos, quando eu tenho a questão da responsabilidade social corporativa, que vai muito além de um compromisso da alta administração, eu transformo isso numa responsabilidade pessoal do CPF, de dizer assim, fulano, você que trabalha na limpeza, se você faltar, nós não vamos conseguir atender as nossas metas de ESG. Se a equipe de enfermagem não melhorar a performance no que se refere à qualidade do atendimento, a boa performance em relação ao consumidor, ao cliente desses serviços, não vai adiantar se os técnicos de pronto atendimento, se o setor administrativo na recepção tiverem um tratamento de excelência.
Se o médico não for eficiente em relação à capacitação dele, à atualização do conhecimento, para melhoria do serviço prestado, não adianta ter uma outra área com um referencial de excelência. Então, eu envolvo as pessoas individualmente. Nos treinamentos, conversem olho no olho, sentem. Eu sempre procuro chegar nas organizações e ter um tempo. Sentar, tomar um café, olhar para as pessoas, o que é importante aqui, como que vocês trabalham, há quanto tempo, como que você gostaria que fosse esse ambiente. Quando eu olho para os nossos stakeholders, para nossas partes interessadas, eu consigo entender que esse lucro, esse resultado financeiro material que eu falo do ESG, ele não é o oxigênio corporativo do ESG. Como é que eu trago essa analogia de propósito, né? O ser humano depende de oxigênio para sobreviver. Ele é o nosso propósito de vida? Não é. O lucro não é o oxigênio, ou seja, não é o propósito de uma organização. Só que sem oxigênio ela não vai sobreviver. Sem o lucro, a organização não vai ser sustentável ao longo prazo. Eu preciso de retorno financeiro, eu preciso de dinheiro, inclusive, para implementar as boas práticas de ESG. Então, ao mesmo tempo em que eu trago para vocês uma séria necessidade de correlação, demonstração financeira, gostaria que vocês compreendessem que o lucro não é o nosso oxigênio, mas ele faz com que nós tenhamos condições de implementar aquilo que nós desejamos, as boas práticas, e que a gente apoia essa sustentabilidade do negócio. O desafio qual que é? Descobrir o que os stakeholders esperam essas partes interessadas. Isso não basta com que a gente analise o perfil, que a gente tem um mapa de stakeholders, que a gente olhe os indicadores de GRI. Eu preciso ter criatividade, eu preciso me envolver com o meu cliente, com o meu fornecedor, com o meu parceiro de negócio, com o meu acionista, com a comunidade, né, os projetos sociais, que incentiva aí e aplica recursos para os projetos sociais, mas eu preciso ter criatividade para me comunicar, me conectar, ouvir e, principalmente, atender os anseios de cada um. Encerrando, para ajudá-los nessa jornada e sabendo que é um desafio para muitos de nós, que no Brasil a gente tem tão poucos cursos com qualidade que tratam da prática, eu desenvolvi um e-book para os participantes desse evento, que elenca uma sequência lógica e modulável para a implementação do ESG nas entidades hospitalares. Então, vou pedir para vocês, depois eu vou disponibilizar também, que acessem esse perfil, mandem uma mensagem, né, dizendo que participaram do evento, que gostariam de receber o material, a equipe vai compartilhar com vocês esse e-book. Pedir o apoio da organização para aqueles que, porventura, não puderam estar conosco online aqui, mas que tenham acesso a esse material que é exclusivo de vocês e que foi desenvolvido justamente em razão desse evento, para apoiá-los nessa jornada. Não faria sentido se eu vim aqui, né, inspiro vocês, trago um mundo de informações, e se eu não me coloco numa jornada ombro a ombro para ajudá-los nesse caminho, para fazer com que a gente, como comunidade, como profissionais de compliance, nos ajudemos uns aos outros e a gente possa disseminar isso com mais clareza e voltar com uma bagagem técnica operacional para as nossas salas de trabalho, né? Então é isso, encerro essa palestra com uma outra frase, né, do Václav Havel. Ele foi um presidente turco, ele fala que a verdadeira mudança ocorre dentro de nós, ocorre quando a gente desdobra as nossas almas e reflete de alguma forma profunda e misteriosa no desdobramento do universo. Então é quando uma pessoa ousa viver dentro da sua verdade que o mundo muda e muda para sempre. Se eu estou falando de ESG, eu estou falando de prosperidade social, de impacto social. Eu estou publicando nas próximas semanas um livro do Compliance como ferramenta de impacto social geracional. Se eu estou disseminando boas práticas, se eu quero deixar um legado para o mundo, eu preciso transformar as pessoas aqui dentro. Eu só vou transformar as pessoas aqui dentro quando eu, de fato, considerá-las protagonistas dessa transformação da governança. É isso. Monique, ANAP, mais uma vez eu agradeço o convite. Quase passei aqui o meu tempo, mas eu quero desejar muito sucesso, parabenizar pela organização, é desafiador reunir tantas pessoas. Teria sido um prazer estar com vocês pessoalmente. Eu fico à disposição, o meu e-mail está na tela, o acesso ao meu LinkedIn também, para vocês por QR Code, tem o perfil que a gente acabou de reformular, então a gente tinha centenas de postagens, mas a gente agora, no Risk Compliance, mudou o tom.
porque eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo, não consigo atender todas as aulas que eu gostaria, mas vocês podem ter acesso a alguns conteúdos lá, e em breve a gente está divulgando um novo site, podcast, uma série de materiais para ajudá-los nessa jornada. Então, muito sucesso e muito obrigada pela oportunidade. Espero ter atendido às expectativas de vocês. Ótimo, Nayara, foi sensacional, fantástico. Seguiu na linha do que o Lima tinha colocado, né? E é uma manhã de bastante reflexão, né? Acho que para todos nós aqui, com algumas provocações, mas provocações no bom sentido que você traz aqui para a gente, né? Mas muito bacana a consideração. Eu queria iniciar as perguntas e, por favor, pessoal, vocês podem escrever aqui no chat que a gente leva a conhecimento da Nayara. Eu queria te fazer uma pergunta, Nayara, a primeira aí para a gente começar, para esquentar. A gente vive um contexto na área da saúde, né? Quando a gente fala de hospitais, onde boa parte desses hospitais privados ainda são filantrópicos, né? Como o nosso caso aqui, Oswaldo Cruz, ou são, como você colocou, empresas familiares, né? Muitos de nós recém-implementaram um programa de compliance ou ainda estão implementando, um programa de compliance. Alguns de nós já implementaram também o programa de ESG. E aí, esses que já implementaram têm as suas experiências. Mas eu queria que você falasse de forma mais geral para todos nós que estamos aqui te ouvindo e ávidos aí pelo seu conhecimento e pelas suas experiências. Você começaria por um, pelo outro, ou faria os dois ao mesmo tempo, tendo por base o desafio e o tamanho do desafio que é para essas organizações com este perfil implementar um ou o outro, ou um e ou outro concomitante? Muito obrigada pela pergunta, Gustavo. É realmente bem interessante. O USG ele é um pilar do programa de compliance. Então, ele está dentro das etapas de execução, de implementação do programa de compliance. Um programa de compliance tradicional, eu inicio pela gestão de riscos. Tem muita gente que começa pelas políticas, né? Mas eu tenho que ter em vista que, sem saber o que eu quero evitar, que são os riscos negativos, o que eu quero potencializar, que são os riscos positivos, risco de oportunidade, ou seja, aquilo que é interessante para mim e que eu não posso deixar de fazer. O USG é um risco positivo, ou seja, um risco de oportunidade que a organização precisa se adaptar para aproveitar isso e trazer visibilidade, trazer mudança de mercado, trazer melhoria dos seus processos, enfim, né? Eu começo pela gestão de riscos. Então, a minha recomendação seria iniciar o programa de compliance, estabelece a abertura do programa de compliance com uma carta de compromisso da alta administração. Eu sigo do mapeamento de riscos, então a gente tem as metodologias ISO que nos dão passo a passo de como fazer gestão de riscos. Eu tenho alguns cursos de gestão de riscos e programa de compliance. Acho que eu tenho mais uma turma agora em 2022, mas ela já está esgotada desde o início do ano. Mas a gente tem turmas para serem abertas no início de 2023, mas a gente explica o passo a passo dessa implementação. Então, começa pela gestão de risco. Então, eu sei aquilo que eu quero evitar, eu sei aquilo que eu quero abraçar como oportunidade. Na hora de eu trabalhar com as políticas, que é o passo seguinte, ou seja, eu vou normatizar aquilo que é importante para a companhia, baseado nos valores, aquilo que é relevante para eu, que é ainda uma organização familiar, né? uma instituição privada de origem familiar, eu consigo normatizar exatamente aquilo que é essencial, e eu não fico criando, replicando, copiando várias políticas que não fazem sentido nenhum para a minha organização. Então, depois das políticas bem estabelecidas, uma matriz de risco, eu começaria daí sim implementar as melhorias, as boas práticas de ESG, tanto no ambiental, tanto no social, tanto na governança. Por que eu não inverteria, começaria pelo ESG? Porque se eu vou colocar boa prática, eu não vou tomar o cuidado para afastar ou mitigar aqueles riscos que vão estragar o sucesso dessa implementação.
ou eu não vou saber onde é que estão as áreas mais sensíveis que demandam uma atenção financeira, uma atenção de qualificação de pessoal, uma atenção regulatória, jurídica, de instrumentalização. E aí eu dou um passo muito grande com o SD, sendo que eu não estou fazendo o básico, né? Então, o SD, ele vem num momento da implementação do programa de compliance, quando o programa de compliance está operacionalizando, quando eu já tenho a essência bem definida, quando eu sei o que me é um alerta, aquilo que eu quero evitar, aquilo que eu quero abraçar, e que eu já tenho as políticas bem estabelecidas. Trabalho com essas mudanças, com essas boas práticas do SD, e aí eu avanço para os treinamentos. Então, numa sucessão lógica, digamos assim, da metodologia, esse seria o recomendado. No e-book que eu preparei para vocês, eu coloco um pouquinho desse passo a passo. Lógico, né? Ele é estrutural, ele é em tópicos, em formulários e modelos, mas já ajuda vocês a seguir esse passo a passo, digamos assim. A gente tem uma outra pergunta aqui, e eu queria emendar uma com a outra e ver a sua opinião. A gente tem visto também muitas empresas organizando o ESG em comitês, né? Que aí não tem necessariamente uma área de responsabilidade, seja ela o compliance, como você colocou, seja outra área. Então, a gente tem essa organização, a gente tem essa estrutura em algumas organizações do ESG num comitê. Mas a Monique traz também para a gente aqui uma outra pergunta, que é um terceiro caminho, que é um ESG completamente apartado. Então, quais os riscos você verifica quando a área de ESG trabalha completamente apartada da área de compliance? Eu vejo o risco de isso não promover um impacto significativo, não só em relação à adoção dessas boas práticas, mas principalmente de mudança de comportamento, paradigma. Quando a gente fala, eu acho importante a gente trazer alguns conceitos aqui, né? A área de compliance, às vezes, é uma pessoa, às vezes é uma equipe pequena. Algumas organizações terceirizaram, né, contrataram uma consultoria para fazer os trabalhos de compliance, muitas vezes só associados a políticas, não mapeamento de riscos, mas criaram um comitê de compliance, que às vezes se faz de comitê de ética para analisar os desvios éticos também. E em alguns outros casos, existe uma estrutura de compliance dentro da empresa e se cria um comitê de ética, um comitê de apuração ética, um comitê de conduta e integridade, seja lá o nome que for, e se cria um comitê de ESG. O ESG ele é transversal, ele é sistemático. Eu apresentei para vocês que ele tem que envolver todas as áreas da organização, igual o compliance. O compliance, quando me perguntam, eu venho da área jurídica, eu venho da carreira jurídica, então tenho muita tranquilidade de falar isso. Compliance não é para operadores de direito, é para pessoas que entendam de negócios e pessoas. Que significa que qualquer profissional de qualquer formação pode ser um excelente compliance officer, pode ser um excelente profissional de compliance. Eu dou mentoria desde para administrador, engenheiro, contador. Eu tenho uma pessoa lá que vem da área de moda e está fazendo curso de mentoria de compliance comigo. Então, qualquer profissional pode trabalhar com compliance. Só que o compliance precisa ter esse olhar horizontal, transversal, sistêmico. Ele precisa entender de todas as áreas do negócio. Ele precisa conhecer do negócio. É um perigo, tem uma frase que diz, né? Nada pior do que um burro motivado. Não é pejorativo, mas nada pior do que uma pessoa que não entende uma organização e ela está ali com a responsabilidade de gerenciar o risco, de apontar o caminho para uma organização que ela não conhece na essência. Então, isso é muito temerário. Uma vez que eu tenho um compliance que conhece toda a organização, não tem problema nenhum, e é até recomendado que eu tenha um comitê de ESG, que não é a sobreposição da função do compliance de implementar o ESG dentro do programa de compliance, mas o comitê de ESG eu coloco profissionais que cuidam de alguma forma da área ambiental, que cuidam das questões sociais e que cuidam da questão da governança. Então, um exemplo, eu envolvo no social o RH, área de marketing, área de projetos sociais, área de filantropia, de relações institucionais. Na governança, eu coloco um integrante do compliance, quem lidera o comitê de ESG, prática recomendada é a área de compliance, então o coordenador, o profissional de compliance, ele é o líder do comitê de ESG, mas é recomendado que dentro do núcleo de governança, né, o Gzinho, eu tenha
organizações mais robustas, quem é o secretário-geral, né, que conduz as atividades do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, quem cuida dessa parte da governança superior, mas eu coloque a área de compliance, eu coloque o apoio administrativo, em relação ao ambiental, eu coloque a área de saúde, segurança e meio ambiente, eu coloque a área responsável pela prevenção de incidente, pela parte de relacionamento com investidores. Então, o comitê de ESG, ele pode e é recomendado que ele seja misto e que ele envolva vários setores, várias pessoas. E que esses experts, esses especialistas, esses gestores, eles consigam juntos tomar decisões e eles consigam validar as boas práticas. A responsabilidade operacional do ESG continua sendo do compliance. Então, o risco de ter uma área de compliance, ter uma área de ESG, é que elas não se conversem. Cada empresa, cada organização, ela constrói aquilo que está no seu alcance e ela adapta a sua estrutura organizacional de acordo com os recursos financeiros, os recursos humanos. Às vezes pega alguém de uma área, coloca ali no compliance para atender o requisito, e eu sei que é desafiador, eu sei que é muito desafiador. Mas se a gente fizer pequenos ajustes, se a gente fizer um bom planejamento, com o tempo a gente consegue evoluir, consegue deixar tudo bem organizadinho, para que cada estrutura gere o seu resultado, sem sobreposição de funções. Algo muito importante, segregação de função, né? A auditoria não participa nem do compliance, nem do comitê de ESG, porque a auditoria tem que ter isonomia para auditar, para avaliar se tudo está sendo feito da maneira correta. Então, acho que conforme aquela história, né? Com o andar da carruagem, as laranjas se acomodam, e é exatamente isso, né? Se hoje a situação não é ideal, não é uma prática recomendada, trabalhe para que isso seja transformado ao longo do tempo, não deixe de implementar, mas tenha em vista que em algum momento essa mudança, essa reorganização vai ser necessária, né? Ótimo, Nayara. E com isso você já respondeu a minha próxima pergunta, que seria, bom, mas e aí, a gente tenta convencer a organização do caminho melhor ou a gente implementa em comitê e depois acaba alocando e ajustando? Você já respondeu, o que eu te agradeço antecipadamente. Nayara, você recebeu uma série de elogios aqui no chat. Eu sei que quando você está apresentando, você não consegue acompanhar, é absolutamente impossível, mas foram várias, então eu quero transmitir em nome de todos os que estão nos acompanhando aqui os cumprimentos pela apresentação. A gente poderia ficar aqui te ouvindo por muitas horas ainda para tentar aprender mais e melhorar as nossas práticas aqui. Tem uma pergunta, Monique, mas aí tem algumas perguntas, mas aí eu acho que fica mais para a ANAP, que é a possibilidade de receber o e-book de outra forma que não seja pelo Instagram, mas aí ela foi direcionada à Nayara, mas claro que aí a ANAP resolve e depois disponibiliza aqui para os participantes. Nayara, foi um imenso prazer, foi excelente ouvir a sua apresentação. Muito obrigado pelo tempo que você dedicou. A gente sabe o quanto a sua agenda é apertada. De antemão a gente já sabia, mas depois que você apresentou todas as suas tarefas, a gente não tem a menor dúvida. Então, muito obrigado pela dedicação do seu tempo aqui para a ANAP. O que eu aproveito mais uma vez para cumprimentar a Monique pela excelência do evento que ela tem organizado aí com o apoio do Brito, e mantendo o nível do evento, eu já aproveito para cumprimentar a Aline, que é a diretora de Jurídico e Compliance do Hospital Sírio-Libanês, a Ana Luísa, que vai, junto com a Aline, também trabalha na área de Compliance, junto com a Aline, apresentar o próximo painel, que é um motivo de satisfação para a gente também do grupo de trabalho de compliance da ANAP, porque a gente traz, e não poderia deixar de ser diferente, traz aqui na nossa semana um dos hospitais integrantes do grupo e que tem participado desde o início dos trabalhos do compliance da ANAP. Aline, muito obrigado pelo seu tempo. Outra mulher super comprometida com o compliance, com a agenda tão apertada quanto, e que a gente fica muito feliz de poder receber aqui no nosso primeiro evento de compliance. Também agradecer a Ana
pela gentileza, Ana Luísa, pela gentileza do tempo e por trazer para nós aqui o case do Círio. Eu falo que eu adoro trabalhar na área da saúde porque eu estou sempre cercado por mulheres super comprometidas e que nos trazem reflexões importantes. Eu ia dizer super poderosas, mas eu fiquei com medo do trocadilho por conta lá do desenho, mas, na verdade, são mesmo. São mulheres que nos enriquecem e que nos fazem admirar ainda mais a área da saúde com o trabalho de vocês. Aline, por favor, gostaríamos, então, de ouvi-la e ouvir a Ana. Muito obrigado, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Monique. Eu queria agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui, né? E é interessante quando você fala desse grupo de mulheres. O nosso grupo de compliance é só mulheres, estão todas aqui. Ana Luísa, que vai contar para a gente depois o trabalho excelente que ela e a equipe fizeram para a gente, para contar do nosso caso aqui, do Selo Proética. Né? E eu queria trazer, então é a Ana Luísa, a Érica, a Thaís e a Samira, que devem estar aqui assistindo a gente também. Nayara, parabéns pela sua apresentação. Acho que a gente vai pegar um gancho de um monte de coisa aqui também, a gente vai ver aí as conexões com coisas que você trouxe também, acho que com outros temas que as pessoas que estão apresentando hoje também trouxeram. Então, meu nome é Aline Messias, eu estou hoje diretora jurídico, compliance, gestão de riscos e auditoria. Apesar de, né, Nayara, sabermos que a auditoria talvez não fosse o caso, mas hoje eu estou com primeira, segunda e terceira linha de defesas aí embaixo aqui do meu chapéu, e por isso a segregação é muito importante entre essas pessoas, né? Eu queria aproveitar, acho que a gente vai falar, claro, um pouquinho sobre as regras, né? Um pouquinho, talvez, como a gente constrói um programa de compliance, mas eu acho que mais do que isso também, contar um pouquinho dos desafios, né? E principalmente quando a gente pensa num programa que quando a gente pensa numa associação, né? O Círio, ele é uma associação sem fins lucrativos, e ele presta contas para a sociedade, né? Então, a gente tem uma dificuldade já de início, que é quem são os nossos stakeholders, né? Acho que o Gustavo sabe bem do que a gente está falando, alguns outros hospitais aqui também, né? Mas o nosso principal stakeholder é só a sociedade toda, né? E além dessa complexidade de quem são os nossos stakeholders, a gente também tem colaboradores, pacientes que fazem parte da sociedade, né? Corpo clínico fechado, corpo clínico aberto. Então, acho que são desafios importantes na implementação. E aí eu queria trazer um pouquinho da nossa história, como começou aqui, né, no Sírio-Libanês. E aí eu vou contar um pouquinho, talvez coincide com a minha entrada no hospital, né? A Nayara trouxe aqui a importância de a gestão de riscos nascer antes de um programa de compliance, né? Quando a gente pensa em criar uma área de compliance, é um caminho sem volta, né? Porque não existe nada pior do que a gente não conseguir caminhar ou não fazer aquilo que a gente se propõe a fazer. E aí é preciso entender de uma forma muito genuína, né, qual é a essência da sua instituição, né? E acho que a implementação ela é diferente, tem alguns ritos que são seguidos, mas tem algumas questões que acabam individualizando um programa de compliance. Então, contando um pouquinho da história do hospital, o departamento, né, ele começa oficialmente em 2017, mas antes disso, foi feito um estudo por quase 2 anos, de análise realmente o porquê nós queremos ter, qual é o grau de compromisso que a gente vai ter, né, e essa discussão, ela começa no Conselho de Administração, ela começa com o nosso CEO, junto com o Conselho de Administração, com a diretoria de senhoras. Eu vou falar um pouquinho depois, aí mais para frente, como é que funciona a nossa
governança também, para entender onde é que a gente está inserido nisso. E aí foi feito um mapeamento de risco bastante complexo, com todas as áreas da instituição, né? Inclusive eu vim do corpo clínico aberto, para entender quais eram os nossos principais pontos de atenção e o que a gente precisava observar dentro desse programa de compliance. E aí é quando eu entro aqui, né? Em 2017, eu fui contratada, e eu fui contratada no primeiro dia, na inauguração do Comitê de Integridade e Conduta, que ia fazer justamente a aprovação desse trabalho grande de risk assessment que tinha sido feito, né? E com a aprovação, então, desse risk assessment, é que a gente começou e construiu o nosso código de conduta. E aí, falando um pouquinho de essência da instituição e de satisfação à sociedade, né, que é quem a gente entende que são todos os nossos stakeholders, a gente construiu o nosso código de conduta. E aí eu volto aí na fala da Nayara, né? Primeiro a gente identifica e depois a gente vai trabalhar nas políticas, no código de conduta. E o nosso código, a gente percebeu que uma coisa que era muito importante dentro do hospital e que refletia aí esse valor fundamental é a questão do respeito. Então, e aí a gente volta para essa questão das pessoas, né? O programa de compliance, ele não é um programa de papel, mas ele é um programa de engajamento, ele é um programa de crença mesmo, né? A gente precisa ter regras, a gente precisa ter o programa estruturado, mas o foco principal do programa é que a instituição, que aqueles que entrem aqui no hospital entendam que compliance permeia esse hospital inteiro, né? Que faz parte da nossa cultura. Então, o compliance é a nossa essência e se reflete por meio da cultura, por meio dos comportamentos e das ações de todos os integrantes aqui do hospital. Então, o nosso código de integridade, o nosso código de conduta, ele fala muito sobre respeito. Respeito aos fornecedores, aos colaboradores, aos concorrentes. Então, a gente olha tudo ali dentro, né? A sociedade como um todo. E aí, foi criado, então, esse Comitê de Integridade e Conduta. Ele é um comitê formado por pessoas internas, mas também por membros externos. A gente acha que dá um equilíbrio e traz uma isenção maior. E nesse mesmo momento, né, a gente criou, então, as políticas que derivavam desse código de conduta e o nosso canal de denúncia, que é um canal de denúncia completamente independente, e a gente também achou que isso seria extremamente importante, né? Então, dentro dessa nossa linha do tempo, a gente avaliou os riscos, né? Então, fez esse risk assessment, criou o Comitê de Integridade e Conduta, o Departamento de Compliance, o Código de Conduta, o canal de denúncias, e aí todas as políticas que refletem as nossas crenças, né? Políticas anticorrupção, políticas anticorrupção pública e privada. Então, de novo, não é só o que está na lei, mas aquilo que a gente entende que é importante também, né? Depois a gente foi evoluindo aí com a criação de IADs, e aí até chegar na certificação Proética e no selo Proética. Mas eu acho que eu queria trazer um pouquinho para a gente aqui desses desafios, né? A gente tem um grau de maturidade. Hoje o programa de compliance tem 5 anos, mas quando ele começa, eu acho que a gente tem aqui alguns hospitais que têm já o seu departamento, outros que compliance está dentro de outros departamentos, e claro, isso vai ganhando uma maturidade com o tempo. Mas olhando dentro da nossa instituição, a gente teve muitos desafios, porque a gente, diferente de uma outra companhia, eu venho de outros setores, eu trabalho com compliance há 20 anos, comecei em 2003, vai fazer 20 anos agora. E cada lugar tem a sua especificidade, seja uma indústria, seja num setor, né, setor de aviação, ou uma empresa de tecnologia, porque cada lugar tem a sua essência, tem os seus valores e tem uma cultura que reflete aí por meio dos seus comportamentos.
Aqui no hospital, considerando essa variedade de stakeholders, não é tão fácil, né? Quando a gente parece simples, mas como você aplica o seu código de conduta, por exemplo, a um paciente, né? O que a gente deve levar em consideração quando esse paciente, por exemplo, ele fere uma norma do nosso código de conduta, né? Será que esse paciente ele está em condições de entender? Será que ele estava num grau de vulnerabilidade ou fragilidade que justificaria isso? Ou não, né? Em que momento eu posso aplicar uma penalidade a esse paciente, né? Meu corpo clínico aberto, que também tem o seu próprio comitê de ética médica, que aí é uma questão regulatória, que na verdade é um braço do CRM dentro do hospital, e tem as suas próprias normas de conduta ética. Como que o Comitê de Integridade e Conduta, como o Departamento de Compliance, ele conversa com um Comitê de Ética Médica, por exemplo? Em que momento uma denúncia que chega pelo canal, ela deve ser comunicada ao Comitê de Ética, né? Então, tudo isso, a gente demorou muito para construir essa interação, né, entre compliance e todas essas áreas internas. Então, nós temos stakeholders internos, stakeholders externos e a sociedade como um todo, pela obrigação de retorno que a gente tem como uma associação sem fins lucrativos, né? Então, é de uma complexidade enorme, né? Eu acho que hoje a gente consegue dizer que tem um departamento de compliance, tem uma área de compliance madura, mas ela é feita basicamente à base de treinamento, treinamento, treinamento. Ação, ação, ação. Né? Eu falo que... e às vezes as pessoas falam, mas a gente vai fazer treinamento sobre isso de novo? Sim, nós vamos fazer treinamento sobre isso de novo. Né? E aí eu queria mostrar para vocês onde é que a gente está dentro dessa nossa governança. A governança do hospital ela é bastante complexa. Então, vejam, isso aqui é só um pedacinho da governança e a complexidade que a gente tem já de stakeholders, né, internos aqui. Mas acho que para garantir a nossa independência, a nossa autonomia, o Comitê de Integridade e Conduta, né, do qual a área de compliance faz parte como coordenador, né, então a diretoria de compliance hoje é coordenadora do Comitê de Integridade e Conduta. Ele é composto por diretoras da diretoria de senhoras por membros externos, por um médico e pela diretoria, então, de compliance como coordenadora desse comitê. Esse comitê, ele reporta direto para a diretoria de senhoras. Então, ele tem uma independência muito grande, ele não reporta ao CEO, não reporta ao conselho de administração. Né? E aí, dentro da nossa área de compliance, a gente tem, então, a diretoria, né, jurídico compliance, hoje riscos também, gestão de riscos e auditoria, e a Ana Luísa aqui, que está com a gente com a gerência de compliance, com mais 3 advogados, que, Nayara, podem ou não ser advogados, né, e a gente, quando vai contratar, a gente sempre olha isso também, né. Aqui a gente tem, então, a Thaís, a Samira e a Érica, que estão aqui presentes. Queria agradecer o trabalho delas também, incrível que elas têm feito aí ao longo do tempo. Então, o programa ele é executado e monitorado por essa diretoria, e o nosso Comitê de Integridade e Conduta, ele é um órgão colegiado, como eu falei para vocês, e reporta direto aí para a diretoria de senhoras, para a gente ter essa autonomia, né? E a gente trabalha, acho que é importante, pensando um pouco na prática, né? A gente analisa além do programa de monitoramento, né? De treinamento, de prevenção, né? Que são todos os pilares ali, quando a gente fala dos pilares do programa, a gente analisa todas as denúncias, absolutamente todas, e a gente, uma vez por mês, a gente se reúne no Comitê de Integridade e Conduta. E a cada 3 meses a gente reporta esse trabalho que está sendo feito aí à diretoria de senhoras, né? Então, os benefícios de um programa de compliance, eu acho que para a gente hoje é mais claro, né? Que a gestão e mitigação de riscos, a transparência, isso é muito importante, né? Pensando aqui em governança, né? Transparência, responsabilidade corporativa, aumento da eficiência, segurança e qualidade dos serviços, a preservação e fortalecimento da marca, e a credibilidade e uma vantagem competitiva.
né? E acho que, falando um pouquinho dos principais desafios, como eu trouxe aí no início da apresentação, eu acho que é o engajamento, né? Não é... a gente gosta de falar de compliance, a gente aqui, né? Mas não é todo mundo que gosta de falar sobre compliance. Não é um tema que ele pode ser visto muitas vezes como algo que atrapalha, e por isso que acho que a fala da Nayara é super importante. Quem trabalha na área de compliance precisa conhecer o negócio, precisa entender a instituição. Quando a gente faz um trabalho de risk assessment no início, que você conversa com todos os seus stakeholders, você entende quais são ali os pontos mais importantes, onde a gente precisa olhar, né? Então, como que as pessoas se comportam no início de um programa, né? Essa primeira reação de medo, de insegurança, de acho que tem alguém me olhando ou querendo me controlar, até que depois, com o tempo, né, e aí o engajamento da liderança, ele é fundamental, não é, quando a gente fala de tone at the top, não é só porque a gente fala, é porque precisa. Se a gente não tiver o engajamento da alta liderança, a gente não tem orçamento para trabalhar, a gente não tem espaço nas reuniões importantes para falar, a gente não tem... a gente não consegue ter accountability para levar os temas para frente. Então, isso é muito importante. E é uma transformação de cultura. Então, no início, as pessoas tinham medo, depois as pessoas brincam, ou elas, tem uma pessoa de compliance aqui, a gente não vai falar mais, até que a gente começa a ser procurado até de uma forma consultiva. Olha, a gente vai fazer isso aqui, tem alguma coisa que possa impactar? Né? E aí em tudo, desde de estruturação de parcerias, olhando para a gestão de risco de terceiros, né? Com quem eu vou trabalhar, com quem eu não vou trabalhar, com quem que eu posso associar minha marca, né? E pensando nos cuidados aqui de todas as nossas políticas, acho que o principal desafio é as pessoas entenderem que isso é bom, né? Eu vou trazer um exemplo aqui, a gente tem hoje dentro do nosso canal, que é independente, a gente tem uma aba ali de report de todas as interações, sejam elas com concorrentes, sejam elas com o governo, né? Isso para garantir aí um cumprimento a questões regulatórias, tanto ou uma garantia aí de proteção, né, a qualquer questão relacionada à corrupção, pública, privada, e também aí falando um pouquinho de direito concorrencial. Então, no começo as pessoas, meu Deus, mas eu tenho que reportar? Sim, você tem que reportar qualquer interação, né? Qualquer interação ela tem que ter uma pauta, ela tem que ter uma ata, tem que ser pública, né? Então, isso, com o tempo, as pessoas entendem que é importante. Agora, para a gente falar sobre isso, tem muito treinamento, né? A Ana e a equipe fizeram centenas de treinamentos, e principalmente focadas em algumas áreas específicas, dependendo do tema. Então, se eu vou falar sobre direito concorrencial, quais são os grupos que eu vou trazer para falar sobre aquilo? Quando a gente traz anticorrupção, políticas anticorrupção pública e privada, ou questões relacionadas a conflito de interesse, quem é esse público, né? Que vai desde conselho de administração, diretoria de senhoras, todo o nosso comitê executivo é sempre treinado. A gente fala muito sobre assédio moral, sobre assédio sexual, e é isso, a gente faz treinamentos para a instituição inteira, né? A gente tem EADs também que a gente faz para os colaboradores. Então, acho que o grande desafio é conseguir fazer tudo isso dentro de um lugar que tem diversos stakeholders. A gente lida com pessoas em momentos de vulnerabilidade, o que isso também traz situações diferentes, quando a gente fala em assédio moral, com comportamento indevido, trazer o engajamento da liderança, né, e mostrar que isso faz parte, permeia o negócio, é a cultura e está dentro da essência da instituição, né? E isso vai se refletir por meio das ações, né? Então, a gente fala aqui dentro do nosso programa que está ali, atitudes refletem valores, e é exatamente isso que a gente tenta fazer todo dia, né? Trabalhar com as ações dentro, ou que essas ações reflitam aquilo que a gente tem como essência dentro da nossa instituição.
Aí eu quero convidar a Ana para falar, né, Ana Luísa. Ana Luísa fez um trabalho incrível, né, para certificar a efetividade do nosso programa, garantir que a gente realmente tinha tudo isso. A gente vai falar um pouquinho sobre a conquista do selo Proética, que para a gente foi muito importante. E acho que o mais importante para a gente foi o Proética o selo Proética não é o nosso objetivo final, né? Ele foi uma validação, um reconhecimento daquilo que a gente queria entender se a gente estava fazendo, né? Quando a gente pensou em tentar o selo Proética, a gente falou assim, acho que é uma oportunidade, primeiro, para a gente entender o grau de maturidade do nosso programa, se a gente realmente está indo no caminho certo, entender o que a gente pode melhorar, né? Acho que a melhoria é contínua, a gente sempre vai ter coisas aqui a melhorar, e aí e aí ter o reconhecimento, claro, ele é uma consequência e é muito gratificante a gente poder entender, mas o que a gente quer realmente é que a instituição inteira esteja engajada, a gente quer que um paciente nosso venha e tire uma foto, como a gente vê às vezes, do nosso quadrinho ali de compliance, que fala sobre respeito, aquilo que eu trouxe para vocês, canal de conduta, né? Então, a gente coloca, tem nos quartos, tem nos carrinhos que passam pelos andares. Então, assim, é isso que a gente quer, né? Quando a gente vê que isso permeou a instituição toda, talvez o reconhecimento tenha sido aí essa certificação e traz uma gratificação muito grande para a gente. Então, eu queria pedir para a Ana apresentar, que ela conduziu tudo isso com uma grande maestria, a Ana e a equipe que está aqui presente também. E agradecer a oportunidade, Gustavo, de estar aqui. Obrigada, Monique, por ter nos convidado. E é muito bom poder falar sobre isso, e a gente tem muito amor, muita paixão aqui pelo nosso programa. Obrigada pelo convite. Bom dia, pessoal. Obrigada, Aline. Bom, a Aline, como ela disse, né, o reconhecimento aí pela Controladoria Geral da União do nosso programa de compliance foi bastante importante, gratificante, e foi um grande aprendizado também, né? Acho que a gente, como time, a gente tentou trazer muitas melhorias, né, que a gente identificou ao longo desse processo, né, da certificação. Foi uma injeção também de ânimo e de motivação também para entender que nós estamos no caminho, né? Quando o profissional de compliance está atuando na área, a gente faz muita coisa, são ações contínuas, né? Muitas vezes temas repetidos, e sempre tentando encontrar um espaço dentro da prioridade da instituição, da organização e do negócio, né? Muitas vezes existem entregas mais importantes, enfim, a serem feitas durante o caminho aí do programa de compliance, mas a gente precisa falar e precisa disseminar essa cultura, e a gente vai fazendo isso de maneira gradativa, contínua, e realmente é um trabalho de formiguinha de toda a equipe aqui que está presente hoje aqui nesse fórum. Em 2020, nós decidimos, então, tentar, né, testar aí como que estava o nosso programa de compliance, entender qual era o nosso nível de maturidade, e foi mesmo uma tentativa de aprendizado, para entender o que seria avaliado, quais seriam as exigências, e como que a gente estava até aquele momento de programa de compliance, né, lembrando ali na linha do tempo que a área iniciou em 2017, e ali no final de 2020 a gente começou a organizar, né, os materiais, e aí nos preparar para essa certificação. Basicamente, né, assim, queria trazer para vocês que o objetivo, né, da certificação, como a Aline trouxe, na verdade, para a organização e para a gente aqui foi uma consequência do trabalho que já tinha sido feito. Então, pela experiência, não dá para ter uma certificação fazendo apenas para cumprir ali o que está sendo pedido, porque eles abrangem um período muito grande de ação, e o Proética, ele avaliou todo o programa de compliance. Ele passa por todos os pilares, e para cada pilar que o Proética passa, ele faz minimamente uns de 5 a 10 ou mais questionamentos. Então, para cada resposta positiva que a instituição
disse, sim, eu faço, eu tenho, eu consigo comprovar o engajamento da alta direção, eu faço comunicação interna, eu tenho políticas. Para cada resposta positiva, né, que nós fizemos aí no certificado, a gente teve que carregar uma evidência de fato para ser avaliada aí pelo órgão competente, né? E é uma certificação aí, é um reconhecimento público e é voluntário, eu acho que isso é bastante importante. Não existe uma obrigatoriedade de participar, né? A inscrição é gratuita, então não existe nenhuma contrapartida financeira, né? Eu pago para me inscrever, enfim, é realmente um interesse genuíno das organizações entenderem qual é o nível de maturidade do programa, e olharem para dentro da organização, né, ainda que não tenha a certificação, de entender, né, o que pode ser melhorado, o que pode ser feito com um olhar externo, né, com um olhar de um órgão, né, do poder público aí, executivo, avaliando o nosso programa. A gente, antes, né, acho que aqui bastante em linha do que a Nayara trouxe para nós, como requisito de admissibilidade dentro dessa certificação, é necessário a organização aderir a um pacto empresarial pela integridade contra a corrupção do Instituto Ethos. Depois, se vocês tiverem curiosidade, tá disponível essas informações no detalhe também no site da CGU. Mas dentro desta adesão, desse pacto empresarial, a organização ela é avaliada por essas 4 dimensões, né, que está muito relacionada ao ESG que a Nayara trouxe aqui para a gente. Então, antes de fato, comprovar a efetividade de um programa e apresentar a documentação, a organização precisa preencher um questionário, né, sobre questões estratégicas, a dimensão social, ambiental, de governança e gestão. Então, já também é uma avaliação do quanto a instituição faz, né, com esse olhar para o ESG, o quanto a gente está olhando, né, todos os nossos stakeholders e atendendo essas partes, né, interessadas, todas essas pessoas, né, para o qual as ações ESG estão de fato direcionadas. Então, a gente acaba também não só tendo uma avaliação do nosso programa de integridade, de compliance, mas também uma avaliação da instituição como um todo dentro dessas ações de ESG. E aí esse guia temático aqui de integridade do Ethos, ele acaba sendo um requisito de admissibilidade para o ingresso e inscrição nessa certificação. Aí entrando mesmo nos critérios, tá? Esse material já está atualizado com a edição do Proética 2022-2023. Então, no ano, né, em que nós participamos, que foi 2020-2021, nós tínhamos 6 áreas aqui sendo avaliada pela Controladoria Geral da União, em parceria com o Ethos, e esse ano já tem uma novidade, que são 10 áreas sendo avaliadas, né, e a gente encontrou várias novidades já durante esse processo, mas basicamente, esses 10 itens, eles vão questionar e entender todas as ações que a organização faz relacionadas ao programa de integridade. E aí, para cada um desses itens, existem vários questionamentos e perguntas que eles fazem e solicitam aí a gente evidenciar, né, esta prática dentro da organização ao longo deste período aí, praticamente de mais de um ano, né, que eles acabam avaliando aí o programa de integridade das organizações. Aqui é uma forma, né, de pontuação, então eu acho que reflete muito a pontuação. Por que ela é importante, né? Porque reflete, de fato, a relevância, né, de todos os pilares de compliance dentro da organização, né? Então, quando a gente coloca o engajamento da alta administração como pilar central, né, dos programas de integridade, a gente vê ali aquela pontuação, né, 13 ali, sendo avaliado, né, este pilar como uma pontuação relevante, né, para essa certificação. Ali no Código de Ética, Políticas e Procedimentos também, né, 19 pontos, né, porque é a partir das políticas e procedimentos que a gente vai gerindo os riscos, consegue monitorar esses riscos, consegue dar conhecimento, né, para todas as pessoas que fazem parte, que interagem com a organização, de quais são as regras e os limites estabelecidos pela organização dentro de cada um dos temas, né, dentro do tema de respeito, discriminação, dentro dos temas anticorrupção, temas de defesa da concorrência e assim por diante. Então, aqui é só uma curiosidade, né, para vocês
entenderem como funciona essa certificação e praticamente que ela acaba refletindo mesmo na prática o que já existe dentro de um programa de compliance. E é importante aqui que quando nós participamos, nós não respondemos de maneira positiva para todas as questões. Tinham questões que a gente não fazia dentro do programa de compliance, que a gente passou a incorporar esse ano como um aprendizado, né, por essa passagem da certificação, e outras que a gente entende que não aplica para a instituição, ou até talvez que a instituição ainda não tenha maturidade suficiente para aquele tipo de ação. Mas, né, tudo que foi ali apontado fica no nosso radar e a gente está sempre revisando e monitorando para entender o que a gente pode implementar de melhoria e continuar construindo e sustentando esse programa de compliance para garantir mesmo essa sustentabilidade do negócio, da instituição, da organização dentro deste mercado, né, de saúde. E aí, aqui, por final, né, queria deixar uma mensagem para vocês, acho que muito em linha do que a gente tem falado aqui, né, de fazer o que é certo, o que é correto, e a gente carrega isso também, não só no âmbito profissional, mas pessoal, né? Quando a gente trabalha com compliance, a gente leva muito isso para fora também, né, dos muros da organização, e a gente reflete também de maneira positiva com todos aqueles que a gente, no dia a dia, né, tem algum relacionamento. Acho que o doutor Luiz trouxe no começo aí da apresentação, de falar sobre pessoas, do que a gente quer ser, como a gente quer refletir, como que a gente quer influenciar, e isso é dentro da organização e também acho que para o âmbito particular das nossas vidas também, né? Então, a gente pensa que estar em compliance, fazer o correto, falar sobre integridade, né, ser ético, independe de existir uma área de compliance estruturada dentro da organização, né? Eu acho que o compliance, ele ajuda e apoia, e é um guia, mas isso ocorre diariamente em cada área de negócio, né? Em cada ambiente de diferentes profissionais. Então, a gente queria trazer essa última reflexão aqui e deixar aberto aí para algumas interações, dúvidas. Espero que a gente tenha conseguido trazer um pouquinho da nossa história, da nossa experiência, e falo que vale, né, muito no nosso dia a dia, porque a gente tem hoje um reconhecimento, inclusive interno, né, das pessoas procurando por compliance, né? No começo as pessoas fogem de compliance, mas hoje a gente vê uma procura. Então, além dos treinamentos programados dentro da instituição, a equipe de compliance é procurada para fazer treinamentos. Então, independentemente de existir aquele plano, né, de treinamento ou de comunicação, as áreas identificam alguns riscos, identificam alguns temas que elas gostariam que o compliance entrasse junto com elas para tratar aqueles temas. As pessoas, antes de dar o próximo passo, entendendo que existe um risco, elas fazem muita consulta hoje para a nossa área de compliance. Então, a gente tem atuado bastante no pilar da prevenção, e isso só é possível porque a gente conseguiu disseminar, porque tem o engajamento da alta administração e porque as pessoas entenderam o que é compliance e a relevância, né, desta área, dessa parceria, né, com a área de compliance para caminhar junto aí, para entregar um negócio com o menor risco possível e manter a sustentabilidade mesmo, de fato, do negócio, né. Acho que seria isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês. Obrigada. Bom, Ana, parabéns. Aline, parabéns pelo trabalho de vocês, por todo o desafio que deve ter sido essa empreitada aí até a obtenção do reconhecimento do selo. Ana, a gente tem algumas perguntas aqui para você. Eu vou começar com uma bem fácil que te fizeram, você vai ter super tranquilidade de responder. É bacana que essa é bem... Qual foi o maior desafio na caminhada do compliance ao Proética e como lidaram com ele? Tá. Bom, olha, como a Aline colocou, praticamente a caminhada de compliance, eu acho que o desafio é a mudança de cultura. Não existe desafio maior, porque se não tem a mudança, a gente não consegue disseminar a cultura, a gente não consegue mudança de comportamento, a gente não consegue
arrastar pelo exemplo, né? Então, quando a gente fala tanto de programa como certificação, a certificação é uma consequência mesmo, tá? Porque a certificação é praticamente uma coisa muito objetiva. Tem ou não tem, faz ou não faz, e onde está a evidência e a gente carrega isso, né? Mas se você não fez lá atrás, né? Se você não olhou o seu mapa de riscos e pensou quais as pessoas que eu preciso falar sobre esse tema, quais as áreas, a gente não entregou aquilo que de fato o compliance faz. Então, eu acho que o maior desafio, eu trago assim, do meu pedaço aqui em compliance no Círio, a Aline que implementou, né, a área de compliance, enfim, ela pode até dizer melhor do que eu, e um momento que eu ainda não estava aqui junto na instituição, mas para mim, assim, no meu ponto de vista, é mudança de cultura, porque quando a gente fala de cultura, a gente fala de pessoas, e pessoas, a gente tem um universo gigante, né, de integrantes, colaborador, corpo clínico, os nossos terceiros, e é trabalhar com essas diferentes pessoas nos diferentes temas e trazer elas para junto dos valores, da visão e dos propósitos da nossa organização através desse programa de integridade. Aline, Ótimo, ótimo, Ana. É que são tantos os desafios que encontrar um só fica até mais difícil, né? Mas sem dúvida. E você falou bem, né? A gente tem na audiência alguns dos colegas de outros hospitais que estão implementando e que estão na caminhada. E, de fato, o momento mais interessante é, sem dúvida, a hora que você começa a espontaneamente ser procurado pela casa para esse tipo de interação. Isso é muito bacana. Parabéns para vocês. Temos mais duas aqui, Ana. A primeira é a seguinte: se você pode dar um exemplo de um item que vocês entenderam que a instituição não tem maturidade para implementar. Eu imagino que no momento em que vocês estavam ali preparando a caminhada junto ali ao Proética, né? Qual era o que vocês imaginavam que talvez ainda não estivesse num grau de maturidade bom, robusto, e no fim vocês acabaram se surpreendendo e perceberam ali que estavam aptos a obterem a certificação? Gustavo, eu acho que a gente tem aqui a gente teve algumas questões, por exemplo, que a gente percebeu que a gente poderia melhorar, né? A gente fazia muita comunicação interna, colocava o tema em alguns momentos, mas a gente não estava evidenciando, por exemplo, né? Então, na hora, por isso que a Ana trouxe aqui, nesse caminho de preparar todo esse material, isso dá um trabalho, porque a gente precisa dessas evidências mesmo, né? Então, acho que isso foi um grande aprendizado e a gente tem hoje todo um roteiro, né? A gente tem temas que a gente precisa falar para o público interno, a gente tem temas que a gente precisa falar para o público externo. Então, como que eu provo que a minha presidente, né, a presidente da Sociedade Beneficente Senhoras, ela fala sobre o tema, né? Então, construir comunicações externas junto com a área de marketing. Então, acho que esse trabalho foi um trabalho que a gente falou, nossa, mas a gente falava tanto, e a gente falou, cadê as evidências? A gente fez uma palestra numa faculdade, ou a gente tem o nosso... bom, o curso era mais fácil, né? Mas como que a gente prova algumas coisas que a gente fez e que a gente acabou não guardando as evidências, né? Então, acho que esse foi um grande aprendizado. A gente tinha feito, mas muitas vezes realmente não tinha como comprovar isso, né? E acho que a gente ficou muito feliz em relação às questões aí de corrupção. Acho que a gente estava bem maduro, bem sólido. A gente não tinha tanta certeza, né? Enfim, como que se a gente estava lidando, porque acho que é onde o olhar ele é mais rigoroso, né? E tem algumas formalidades realmente que precisam ser cumpridas. E acho que tem desde essa comunicação que a gente tem de obrigatoriedade, né, de participação em reunião, de ser reportada, enfim. Então, eu acho que isso para a gente foi muito gratificante. A gente estava num grau de maturidade talvez até maior do que a gente imaginasse. Obrigado, Aline. Aline e Ana, temos mais uma aqui. Quais são as principais ações práticas para a mudança de cultura e aumento de engajamento?
Boa pergunta. Porque parece tudo tão abstrato, né? O que eu faço, como eu faço. Olha, não tem segredo, né? Como ali a Aline colocou no slide dos desafios, ação contínua do programa de compliance. E aí, quando a gente fala de engajamento, é comunicação e treinamento. E aí, existem diferentes formas, né, de a gente fazer. Então, a cada ano, a gente, né, chega nesse período aqui de novembro e dezembro, a gente senta para organizar quais são as ações de compliance que a gente vai fazer no próximo ano. Então, a gente pensa o formato que foi feito no ano anterior e o que a gente pode melhorar. E aí eu vou trazer um exemplo até da própria comunicação externa. Esse ano, nós trabalhamos bastante comunicação externa com posts da nossa alta liderança, né, mostrando, né, nas redes sociais da organização qual é o posicionamento da instituição a respeito de determinados temas. Então, a gente pensou que é planejado mesmo, tá, gente? Qual é o tema, né? Qual é a liderança que pode representar este tema, né? Que possa falar para esse público externo. A forma que a gente vai comunicar, né? Qual é a rede social, é uma revista, internamente. E aí você consegue, dentro desta ação, trazer essa liderança, engajar ela, né, a participar do programa de integridade, né? E são dois pilares que a gente tem aí em conjunto, a comunicação externa mais o engajamento, né? Fazer um convite, por exemplo, para uma reunião mensal, né? As áreas geralmente têm aquelas reuniões recorrentes, então faça um convite para a área, por exemplo, para a área ter uma pauta de compliance, que seja uma vez no mês, a cada 2 meses, né? A gente tem um espaço para falar e fazer a abertura de alguma apresentação, trabalhar em conjunto muito com as áreas para que a gente esteja presente, e aí nessa presença o gestor faça uma abertura também falando sobre o tema compliance, os treinamentos recorrentes e as ações internas, né? Então, chamar também os colaboradores a participarem do programa, né? A formação de embaixadores e multiplicadores, tudo isso a gente vai trazendo o engajamento na prática, ele vai acontecendo de maneira automática, né? Mas trazendo as pessoas para participar mesmo das ações de compliance. Eu acho que, na prática, esse seria um bom exemplo do engajamento. Ótimo, Ana. Muito obrigado, Aline, Ana. Parabéns pelo trabalho, parabéns ao Hospital Sírio-Libanês, parabéns para todo o departamento de vocês, de compliance. Foi super bacana. A gente vai passando, né? E eu fui olhando a apresentação de vocês. Quando a gente começa a estratificar as ações, parece alguma coisa que a gente fez tão naturalmente, né? Foi tão simples, e é uma jornada contínua de aperfeiçoamento e melhoria, mas uma jornada prazerosa, né? Porque a gente vai percebendo o crescimento e o envolvimento da organização. Parabéns. Como tinha acontecido com as palavras do Dr. Lima no começo e com a palestra depois da Nayara, a de vocês não podia fechar de forma mais interessante e estimulante para todos nós aqui que trabalhamos com compliance, para que a gente continue, porque no fim a gente consegue perceber essa evolução e como você falou também, Ana, pegando as palavras do Dr. Lima, é um trabalho que a gente faz para a instituição, mas a gente faz para nós mesmos, né? Buscando essa evolução como pessoa e a evolução das nossas organizações. Eu não posso deixar de cumprimentar mais uma vez, Monique, pela liderança sua nessa semana. Hoje ou amanhã foi espetacular, mas foi uma manhã espetacular, seguida de outras manhãs tão espetaculares quanto. Ao Brito também, pelo entusiasmo e pelo apoio que ele sempre deu à Monique, ao compliance, de uma forma muito irrestrita, muito aberta, e a ANAP, né? No tema, na ANAP, a gente fica muito satisfeito com esse primeiro encontro. Então, Brito, parabéns, Monique, parabéns. Eu vou passar a palavra para a Monique, que na sequência passa ao Brito, para que, infelizmente, a gente faça o encerramento desses 3 dias, que poderiam continuar por pelo menos mais 3, porque foram
muito proveitosos para todos nós. Muito obrigado, a ANAP, muito obrigado, Brito, muito obrigado, Monique. Palavra com vocês agora. Obrigada, Gustavo. Eu queria agradecer a Ana, a Aline, você hoje que está aqui conosco, a Nayara também. Eu acho que é muito importante esse movimento que a gente faz de compliance, principalmente quando as pessoas, a gente fala assim, olha, a gente está pensando em fazer um projeto assim, você topa? E todo mundo assim topou de primeira, assim. Então eu quero agradecer muito a participação de todos desde o primeiro dia que compraram a ideia desse projeto e efetivamente fizeram o sucesso dele, trazendo boas reflexões, bom network. Eu tenho certeza que as pessoas saíram com boas práticas aí para serem aplicadas, não só aos profissionais de saúde aqui, dos nossos associados, mas a qualquer outro segmento. A gente sabe que o compliance, ele é compliance em qualquer segmento, salvo algumas especificidades, é óbvio, que fazem parte aí do contexto, mas a gente entende que a caminhada do processo é o mesmo, as dificuldades são as mesmas. Então, eu acho ótimo quando a gente tem a oportunidade aí de compartilhar essas dificuldades para que a gente consiga aí, pular algumas casinhas, né? Sofrer menos na caminhada. Então, o evento se fez com todos que estão nessa sala hoje, ontem, na segunda, que enriqueceram, e principalmente as pessoas que toparam estar aqui, compraram a ideia logo quando a gente fez a proposta, falou, lógico, eu estou dentro. Eu espero que esse seja o primeiro de muitos encontros que a gente vai desenhar aí, e eu espero contar efetivamente com vocês para que a gente consiga enriquecer aí essa discussão que eu acho super válida para todos nós. Mais uma vez, muito obrigada. E aí eu queria trazer agora o Brito, nosso diretor executivo. Desculpa, Ana, Aline, vocês querem fazer suas considerações finais? Queria agradecer mais uma vez a oportunidade, né, e dizer, Gustavo, você falou uma coisa que a gente estava conversando, Ana e eu, parece tão natural, né, mas foi, gente, bem difícil esse início, né, não foi fácil. Talvez os maiores desafios tenham sido aí relacionados à diversidade de grupos que a gente tinha que conversar, né? E, enfim, agradecer Brito, Gustavo e Monique pela oportunidade da gente trazer isso que a gente faz aqui com tanto amor, né? E que agora a gente está conseguindo ser abraçado também, né? Obrigada. Obrigada a vocês. Brito? Eu gostaria, Monique, de agradecer muito a todas e a todos, a você e ao Gustavo pela liderança, aos hospitais associados pela participação, pelas excelentes lições, pelos grandes exemplos que transmitiram, e assumir com vocês o compromisso de que mais e mais a ANAP vai trilhar esse caminho de estimular, apoiar, debater temas de compliance. Compliance para nós não é um adereço, não é um modismo, não é um complemento. Compliance é essência da atividade que nós desenvolvemos em saúde. Não há como imaginar que os nossos hospitais possam ser hospitais de referência, de excelência, de qualidade, se não começarem sendo hospitais de referência, de excelência e de qualidade em compliance. Então, qual é o papel da ANAP nisso? Em primeiro lugar, ter essa consciência. Em segundo lugar, trabalhar através de iniciativas, através de publicações, através de eventos, para que os temas estejam permanentemente em debate e para que a gente possa trocar experiências, aprender uns com os outros. Esse é o compromisso que eu posso aqui tranquilamente, em nome do Conselho da ANAP, em nome de todos os associados, reiterar com vocês. E não tenham dúvidas, vamos ter outras e outras iniciativas, como já esse ano estamos aí festejando a existência de um conselho de ética dentro da ANAP, estamos festejando a construção interna de um código de conduta para os nossos colaboradores, fornecedores, e estamos festejando essa primeira semana de compliance. Vamos em frente, o caminho é exatamente esse,
ele não é um caminho fácil, ele não é um caminho que vem pronto, ele é um caminho a ser construído, errando e acertando, mas nós estamos construindo e temos que construir. Então, muito obrigado a todas e a todos vocês. Obrigada, gente. Tenham um bom dia. Mais uma vez, Gustavo, Aline, muito obrigada pela participação de todos. Até a próxima.